Lê advertia ao meu filho que sua noiva significava problema, e ele me ameaçou com uma ordem de restrição, mas agora está implorando por dinheiro. Sou um homem de 52 anos, pai solteiro, e meu filho tem 22. Ele sempre foi um pouco imprevisível, mas eu achava que o tinha criado com um mínimo de bom senso. Ele gosta de andar de skate, ia bem na escola e normalmente obedecia quando eu impunha regras. No entanto, ultimamente ele tem agido de forma suspeita, grudado no telefone, mandando mensagens o tempo todo. Perguntei com quem ele falava e ele respondia dizendo que era apenas um amigo. Achei estranho ele não querer dizer com quem estava falando, mas tudo bem, eu suponho. Avançando um pouco, ele insistiu para que eu conhecesse a garota com quem ele estava saindo. Fomos a uma cafeteria e lá estava ela, de 25 anos, toda maquiada, usando joias bastante chamativas. Tinha uma risada falsa que me incomodava, que soava como a da personagem de The Nanny. Eu sei, sou velho. Ela disse que estava descobrindo que a vida tinha reservado para ela e que estava ficando na casa de um amigo. Não tinha planos reais nem estabilidade, só falava em viver o momento. Me deu uma má impressão porque, basicamente, essa mulher parecia um parasita procurando um hospedeiro, alguém que pudesse lhe dar dinheiro. Meu filho, por sua vez, estava completamente encantado, sorrindo feito um bobo, dizendo que ela era o futuro dele, depois de apenas um mês. Deixei passar um pouco, pensando que era apenas uma paixão passageira e que logo passaria, mas então os ouvi conversando ao telefone na minha casa, sobre como o relacionamento deles era sério, sério demais, e que eu fazia parte desse plano. Ela o estava pressionando para se mudar para um apartamento com ela, que eu pagaria com as economias que havia guardado para ele anos atrás. Quando ele terminou de falar com ela, eu disse, ela está indo rápido demais, parece que está procurando alguma coisa, e não é amor, é seu dinheiro. Mas ele não quis me ouvir e só me atacou, dizendo que eu era um velho que não acreditava mais no amor por causa da minha experiência e que por isso vivia minha vida como um amargurado. Começamos a gritar. Ele dizia que eu não confiava nas decisões dele, o que, convenhamos, não era mentira. Foi a primeira vez que ele me falou daquele jeito e fez algo tão tolo, mas eu realmente não confiava que ele estivesse tomando a decisão certa naquele momento. Finalmente, ele disse que ela iria morar com ele em um novo apartamento. Eu não estava nem um pouco contente. Aquelas economias das quais ele falava eram para o futuro dele, não para ele gastar em um casamento com uma mulher que, além de me passar uma péssima impressão, eu mal conhecia. Fiz algumas pesquisas na internet, afinal, não sou tão velho assim, e encontrei postagens antigas dela compartilhando memes, se gabando de manipular garotos para que dessem dinheiro a ela. Também havia várias fotos dela em festas, praticamente todas as noites. Não sou tão velho a ponto de pensar que os jovens não podem se divertir, mas eu não me casaria com alguém que provavelmente ainda estava de ressaca quando sugeriu a ideia. Mostrei tudo isso ao meu filho, pensando que ele abriria os olhos, que veria os sinais de alerta, as enormes bandeiras vermelhas tremulando, mas nada. Em vez disso, ele me acusou de invadir a privacidade dele, disse que eu era invejoso e que, se continuasse insistindo nisso, ele me cortaria da vida dele. Disse que, se eu não aceitasse o amor que ele havia encontrado, não teria problema em lutar por isso e me tirar da vida dele. Avançando um pouco mais, ela pediu ele em casamento, e não, isso não é um erro de digitação ou de leitura, você leu certo, ela o pediu em casamento. E eu não digo isso por ser antiquado ou por achar que uma mulher não pode pedir um homem em casamento, mas sim porque o surpreendente aqui é que ela estava tentando agarrá-lo de forma tão descarada, e ele não conseguia ver isso. Ela fez isso em um bar barato, fazendo um grande escândalo público com um anel barato que ela mesma comprou, ou pelo menos foi o que disse. Podia ter roubado, tirado do dedo de alguém minutos antes. Ele disse sim, e marcaram a data do casamento para apenas 3 meses depois de se conhecerem. Fiquei sem palavras. 3 meses e ele ia se casar com essa garota sem emprego, com um passado duvidoso e sem planos. Sentei com ele e expliquei, sendo o mais didático possível para que entendesse. Disse, olha, ela não tem estabilidade, tem um histórico de comportamentos questionáveis, e você está se jogando de cabeça em um desastre. Você vai acabar completamente destruído se continuar com isso. E ele me ouviu, realmente ouviu, mas não entendeu uma única palavra. Disse, você não está convidado para o casamento, a menos que aceite sem fazer perguntas. Eu disse que não estava fazendo perguntas, que estava apenas apresentando fatos que eram fáceis de confirmar. Quando mencionei que aquilo provavelmente seria o maior erro da vida dele, se não estiver tentando bater um novo recorde, ele apenas me olhou furioso. No final, disse que eu não tinha o direito de arruinar o dia dele e que podia esquecer o casamento e qualquer contato futuro.
Eu não parei de tentar alcançá-lo como pai, eu estava vendo a explosão atômica da vida dele acontecer e ia lutar por ele. Entrei em contato com a mãe dela. Pensei que talvez ela visse a realidade. Nos encontramos em uma lanchonete e eu contei tudo. Disse que sua filha estava indo rápido demais, que não tinha rumo, e que meu filho era muito jovem para se amarrar dessa forma. A mãe dela não se importou. Ingenuidade minha pensar que a filha era assim por obra do destino. Ela teve uma excelente professora. Chamava a filha de espírito livre. E depois ela teve a ousadia de me perguntar se eu poderia ajudar com os gastos do casamento. Eu ri na cara dela e disse que não iria financiar um desastre. Ela ficou furiosa e saiu bufando, enquanto eu ficava ali parado pensando na família de malucos com a qual meu filho estava prestes a se casar. Mais tarde, meu filho me ligou gritando, porque eu tinha me intrometido nos assuntos dele ao falar com a sogra. Disse que eu estava ultrapassando os limites e que não hesitaria em pedir uma ordem de restrição contra mim. E eu entendo, talvez eu estivesse me metendo demais na vida dele, mas era por uma boa causa. Não importa o quão boa seja a noiva dele, e ela definitivamente não era uma péssima ideia se casar com alguém apenas 3 meses depois de conhecê-la. No entanto, você não pode ameaçar com isso e ao mesmo tempo me pedir acesso a uma conta poupança de $10.000 que eu tinha guardado para ele anos atrás. Expliquei claramente, essa conta não é para emergências, e muito menos para ela gastar em um casamento. Mas alguém que toma decisões impulsivas não aceita um não como resposta tão facilmente, não sem se irritar e achar que tem direito àquilo. Depois disso, ele bloqueou meu número e me cortou completamente. Ela me mandou uma mensagem muito confiante, dizendo: "Você perdeu, porque seu filho escolheu o amor em vez de um velho mesquinho como você." Eu não respondi. Já não queria mais jogar esse jogo nem continuar me metendo nesse caos. Há um certo limite de coisas que um pai pode fazer por um filho. Ele nunca tinha tido uma paixão ou obsessão por uma garota tão forte como essa. Seus relacionamentos anteriores foram mais normais, embora namorar uma palmeira teria sido mais normal do que isso. Mas eu tentei abrir os olhos dele porque sabia que ele estava passando por algo ruim e precisava de ajuda. Mas quando você tenta com muita força, se a pessoa não quer receber ajuda, não é como se você pudesse fazer muita coisa. Só resta deixar que a palmeira solte um cocô maduro na cabeça dele e ele desperte. Fiquei sem opções e sem energia para continuar tentando ajudá-lo. Tinha que ser o que tinha que ser. O dia do casamento chegou e eu não estive lá. Ele havia me proibido de comparecer, deixando claro que eu não era bem-vindo a menos que os apoiasse. Eu não apoiava, então fiquei bem com essa decisão. Alguém que foi depois me contou como foi o espetáculo. Foi um show ridículo. O local era bom e havia open bar, o que não é barato. Ela usava um vestido que, se eu pedisse para você fechar os olhos e imaginar alguém de espírito livre, provavelmente você teria uma imagem perfeita. Para pagar tudo isso, ela fez empréstimos e usou cartões de crédito, acumulando dívidas como se não fosse nada. Eu fiquei furioso. Não apenas com ela, mas com ele também, por ser tão cego. Mas não era o meu dinheiro. Depois disso, não tentei mais entrar em contato com ele. Eu não queria estar no epicentro quando tudo isso explodisse. Ele queria que eu saísse da vida dele, então eu saí. Ele é um adulto e eu não vou persegui-lo para salvá-lo da própria estupidez. Além disso, um relacionamento de 3 meses com alguém delirante como aquela mulher, e com muitas dívidas, soava como um tic-tac na minha cabeça. Isso não muda o fato de que sinto muita raiva e impotência. Talvez por isso eu esteja escrevendo agora. Atualização 1. Se eu tivesse apostado, acho que teria apostado que tudo duraria muito menos, mas enquanto havia dinheiro, suponho que o relacionamento continuaria. Alguém que foi ao casamento tem me mantido informado de tudo o que acontece. Me disse: teu filho está se matando de trabalhar, fazendo horas extras em um armazém, tentando pagar as contas, enquanto ela não move um dedo, só fica sentada postando nas redes sociais sobre as coisas em que estão gastando. Eles estão vivendo muito acima das possibilidades. Não sei como conseguem pagar todas aquelas coisas, a menos que teu filho seja neurocirurgião e eu não soubesse disso, vão ter muitos problemas. Ainda estou bloqueado e sigo respeitando o pedido dele de não entrar em contato, caso não tenha nada de bom a dizer. E, sinceramente, ainda não encontrei nada de bom para dizer. O tempo passou e as coisas começaram a desandar. O melhor amigo do meu filho me mandou uma mensagem dizendo que eles estavam com sérios problemas. Cortaram os serviços básicos da casa porque ela andou esbanjando dinheiro por todo lado, e meu filho tem orgulho demais para admitir que está afundando.
Ele está trabalhando até a exaustão, mas não consegue cobrir as despesas e o aluguel. O amigo disse que ele está estressado, mal dorme e começa a perder a paciência com todo mundo. Mesmo assim, continuo mantendo distância. Olá, quer me chamar de um monte de coisas? Pois bem, esse monte de coisas não vai te ajudar. Também, ele nem havia me pedido ajuda até esse ponto. Mas era isso que eu pensava. Depois, o caso de fraude dela veio à tona. Ela foi condenada por uma fraude que cometeu há alguns anos, algo relacionado a fingir uma emergência médica para conseguir doações online. Agora ela deve milhares de dólares em restituição. O problema é que, por alguma razão, meu filho está envolvido, mesmo que isso tenha ocorrido antes de ele conhecê-la. Não sei, talvez o golpe já estivesse em andamento quando eles se conheceram. Então o nome dele aparece no processo. O amigo me implorou para ajudar com um advogado para tirá-lo da confusão judicial. Eu disse que não, mas as coisas continuaram piorando. Alguém que estava em uma boate viu ela agarrada no pescoço de outro cara, enquanto meu filho trabalhava, supostamente no turno da noite. Me mandou fotos, ela rindo, com o braço em volta do sujeito, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Suponho que a isso chamem de ser livre. Me perguntou o que queria fazer com essas fotos, se deveria enviá-las ao meu filho ou não. Eu respondi que não iria mandar nada, mas ele era livre para fazer o que quisesse. De qualquer forma, meu filho não acreditaria em mim, talvez acreditasse nele. Provavelmente me acusaria de ter editado as imagens ou algo assim. O amigo me disse que ele está vivendo uma existência miserável. Sabe que ela não está se comportando bem, mas se sente preso pelos empréstimos que fizeram pro casamento e pelo desperdício dela. Dei de ombros ao ouvir isso. Não é meu circo, não são meus macacos. A última coisa que sei, e que piora ainda mais a situação, é que vão ser despejados. Não pagam o aluguel há meses, e o proprietário está planejando colocá-los para fora. Eu não vou pagar o aluguel deles nem tirá-los desse buraco. Depois, a mãe dela me ligou reclamando que os jovens estão lutando e perguntando se eu podia mandar algum dinheiro para ajudá-los a se reerguer. Lhe lancei uma dúvida existencial. Foi algo como: se você é um ser de espírito livre, poderia ser livre para ajudá-los. Uma alma errante anseia por liberdade, e ela poderia dar isso a eles. Sempre é bom lutar por uma causa, pela boa causa. Ela respondeu que tinha suas próprias contas e que não podia dar tanto dinheiro assim. Pelo visto, o espírito é livre, mas as faturas se acumulam, e alguém tem que ser responsável com o dinheiro. Então é mais fácil falar do que fazer. Típico. Todos falam muito, mas quando jogam culpa e responsabilidade no ar, todos somem deixando uma bomba de fumaça para trás. Atualização 2. Já faz um tempo desde a minha última publicação, mas finalmente meu filho fez o que tinha que ser feito, ele deixou aquela trituradora de dólares. Um dia apareceu na porta da minha casa com cara de caixa eletrônico esvaziado, e não estava muito longe da realidade, porque embora não tenha circuitos dentro dele, disse que ela havia esvaziado a conta bancária conjunta e o deixou com uma dívida de $20.000. Ele foi demitido do trabalho no armazém por faltar aos turnos, provavelmente porque estava muito ocupado sendo um caixa eletrônico numa esquina qualquer. Ele estava ali para que eu lhe desse dinheiro e pudesse recomeçar, dizendo que só precisava de um pouco de ajuda. Eu disse para ele cair fora. Ele ficou parado reclamando que estava frio, mas eu apontei para a porta, caso ele não a conhecesse. Foi embora ainda chorando. A mãe dela teve a ousadia de me ligar, gritando que eu era o motivo do casamento deles ter desmoronado, porque não os apoiei. Eu disse para ela olhar para a própria filha, que enganou meu filho, o deixou na miséria e depois desapareceu. Olhei na internet e, de fato, ela já está morando com outro cara, postando fotos da nova vítima, quero dizer, do novo parceiro, que ela vai enganar, deixar completamente seco e depois jogar aos tubarões. Meu filho viu a postagem e, segundo o amigo dele, isso destruiu. Pelo menos ele mantém essa destruição bem longe de mim, deve estar com vergonha demais para vir me pedir um favor cara a cara. O que ele tentou fazer foi me mandar uma mensagem de texto pedindo para voltar a morar comigo. Disse que não tinha nem dinheiro para pagar um advogado. Eu respondi: você é um homem adulto, tomou suas decisões e eu não vou abrir um hotel para pessoas com uma placa de "eu te avisei" colada na testa. Ele respondeu com outra mensagem sugerindo que talvez eu não o tenha alertado o suficiente e que eu deveria me sentir mal por ele. Eu não me sinto mal. Eu não entreguei todo o meu dinheiro para ex dele, então não sei por que deveria sentir qualquer culpa nesse momento. Aliás, eu tenho carne assada com purê de batata e molho grave de ontem à noite para esquentar. Estou no paraíso.
O amigo dele me disse que ele tem dormido no sofá da casa dele, mas que o sofá é pequeno demais para um adulto dormir. Ele não disse confortável, só disse dormir. Ela tentou mandar uma mensagem dizendo que cometeu um erro e queria conversar. O amigo dele teve que intervir para evitar que ele caísse novamente. Pelo menos ele finalmente conseguiu um trabalho em um posto de gasolina. Não sei se isso é muito melhor do que o anterior, mas pelo menos é um progresso. Nem todos vão concordar com meu estilo despreocupado, ou espírito livre, se quiserem, de lidar com o problema do meu filho. Eu não quero que ele sofra, mas também não vou mover um dedo para ajudá-lo depois do que ele fez. Se antes ele se incomodava com os meus alertas a ponto de querer solicitar uma ordem de restrição, bem, talvez ele tenha me dado uma ideia. Mas sim, vou observar tudo de longe, sem me preocupar com isso, ainda mais agora que meu jantar está quase quente e já consigo sentir o cheiro vindo da cozinha. Hora de fechar o computador e jantar. Talvez eu o abra mais tarde para ler os comentários. Atualização 3, é o seguinte, meu filho continua um desastre, dormindo em um abrigo depois que ela o deixou arruinado com uma dívida de $20.000. O amigo dele continua me mantendo informado, dizendo que ele mal está conseguindo se virar, trabalhando em um posto de gasolina, comendo o mínimo e fugindo dos cobradores como se isso fosse uma modalidade olímpica e ele estivesse competindo pela medalha de ouro. Ele quer declarar falência, mas para isso precisa de dinheiro, coisa que ele ainda não tem. Alguns perguntaram sobre o novo parceiro da minha ex-nora, se ela estava planejando outro golpe. Seria mentira dizer que sei com certeza, mas posso afirmar com 100% de segurança que sim. Quer dizer, estamos falando da mesma pessoa. Ela ainda está com aquele novo cara com quem fugiu, pelo que me disseram, postando sobre sua nova vida, jantares sofisticados e esse tipo de coisa que fica bonito nas redes sociais. Ele não parece ter 30 anos, talvez mais, parece ter algum dinheiro pelo carro que dirige e pelos lugares em que ela o marca nas publicações. Algumas pessoas também disseram que eu deveria avisar esse cara. Mas eu pensei, como é que um sujeito que nem me conhece vai acreditar em mim, se nem o meu próprio filho acreditou? Mas outro dia juntei algumas informações e escrevi uma mensagem para ele. Não tinha nada a perder. O que era o pior que poderia acontecer? Que um estranho não me convidasse para o casamento e me cortasse da vida dele. Isso seria praticamente um passeio no parque para mim. Não recebi resposta, mas vi que pouco depois ela parou de mencioná-lo nas redes sociais. Suponho que ele recebeu a mensagem, e, sim, me deu mais ouvidos do que meu próprio filho. Claro, ele é meu filho, e eu tenho certa responsabilidade por tê-lo criado. E eu não sou a mente mais brilhante da vizinhança, mas também não imaginava que meu filho tivesse herdado apenas a minha estupidez e jogado fora todo o resto. Mas é assim que se aprende, na base da porrada. E eu não vou bater nele, embora a vida esteja dando uns golpes bem duros por mim. Atualização 4, meu filho continua em uma situação ruim. Não vou adoçar a realidade só para parecer que estou ajudando, porque não estou ajudando ativamente. Bom, passivamente também não. Ele continua preso em um abrigo, trabalhando em um emprego sem futuro num posto de gasolina e fugindo dos cobradores como se essa fosse a missão da vida dele. O amigo dele continua me mantendo informado, me dizendo que ele mal está aguentando, comendo macarrão instantâneo e com aparência de quem envelheceu 10 anos. Pelo menos conseguiu dar entrada na falência, e mesmo que agora ele não tenha cartões nem pontuação para alugar um lugar, a não ser que pague vários meses adiantado, ainda assim é um bom passo. Vai levar tempo até ele reconstruir seu crédito, mas nesse ponto não há outra saída senão essa. Ainda faltam anos para ele se recuperar desse tombo, mas é o que acontece quando você passa semanas pensando e decide se casar com uma bandeira vermelha em apenas 3 meses. Vai levar muito tempo até que meu filho queira casar de novo, o que significa que a lição foi aprendida. Outra notícia positiva é que, pelo menos com relação ao golpe da ex-esposa, com quem ele já está legalmente divorciado, ele conseguiu se afastar desse problema. As dívidas do casamento e outras despesas não desapareceram, mas toda a parte da fraude é um problema a menos com que se preocupar. A justiça continua investigando a ex-esposa, e já determinaram que meu filho não estava envolvido em nada daquilo. A investigação sobre ela ainda está em andamento. É muito provável que seja por isso que ela não esteja mais postando nada nas redes sociais, nem sobre o novo parceiro. Embora ela ainda tenha algumas fotos com ele, ele não tem nada com ela. Nenhuma menção, nenhuma publicação. Está mantendo um perfil baixo, e vai precisar, com todas as trapaças que já fez. Me contaram que meu filho quer processar a ex por estelionato, mas eu não vou dizer a ele o que fazer. Não sei se isso pode ser considerado estelionato.
Processar a ex porque você decidiu gastar todo o seu dinheiro, e o que nem tinha, com ela? Eu chamaria isso de usar a cabeça de baixo. Tinha certa esperança de que ele estivesse aprendendo algo, ficando mais esperto, descobrindo como o mundo funciona. Mas, no lugar disso, ele dá 2 passos para frente e 1 para trás. Podemos ser otimistas e dizer que pelo menos está avançando, mas meu lado pessimista e realista pensa que, depois de tudo o que aconteceu, ele já deveria estar andando só para frente. O que de fato me arrancou uma lágrima de emoção, de felicidade, é claro, foi ver que a investigação decidiu também implicar a mãe dela no golpe. Começo a pensar que esse papo de seres de luz livres também inclui serem golpistas. Não sei por que isso não me surpreende, mas com certeza melhorou meu humor. Esse é um resumo de tudo o que tem acontecido na minha vida ultimamente. E não sobrou mais daquela carne assada, acabou naquela mesma noite. Acredita, eu jamais brincaria com algo assim. Eu também queria ainda ter um pouco dela agora para esquentar, em vez de ter que comer a comida sem gosto que está me esperando. Talvez seja hora de fazer uma visita ao supermercado e cozinhar um pouco mais de tudo aquilo. Atualização 5. Sabe o que está me esperando no forno quando eu terminar esta atualização? Uma travessa enorme de purê de batata. Isso mesmo. Então, se isso aqui estiver com erros de ortografia ou parecer escrito às pressas, agora você sabe o motivo, o dever me chama. E deve estar se perguntando por que estou tão elegante hoje, mesmo que não possa me ver todo arrumado só para jantar em casa. Mas não é por causa do jantar. É porque estou comemorando neste momento. Eu não teria vestido minha melhor camisa sabendo que podia derrubar um pouco de molho nela quando fosse cortar a carne, mas vesti mesmo assim porque estou celebrando que já temos o veredicto para minha ex-nora e minha ex-sogra. A primeira foi condenada a 3 anos por estelionato, e a segunda a 18 meses por tê-la ajudado. Estou comemorando porque a justiça está funcionando, mas também porque colocou 2 espíritos livres como elas atrás das grades, onde merecem estar. É irônico. Por isso até escolhi o vinho com cuidado para brindar a todas essas coisas maravilhosas que estão acontecendo agora. Não é como se eu não comesse algo assim desde a última vez, mas hoje o molho está no ponto, a carne é premium e tem sorvete me esperando de sobremesa. Está sendo difícil não largar tudo isso aqui e deixar para escrever amanhã. Mas sei que muitos de vocês também odiavam essas duas, e se tem mais gente comemorando à distância comigo esta noite, melhor ainda. Sobre meu filho, não tenho muito o que atualizar. Ou talvez o que tenho nem seja importante o suficiente para escrever aqui e deixar minha comida esfriar. Então, por aqui termina. Atualização 6. Já faz tanto tempo desde que escrevi a primeira publicação que nem sei quantos de vocês ainda lembram dela. Talvez alguns nem tenham lido, e esta seja a primeira vez que estão ouvindo falar de mim, do meu filho e da ratazana de esgoto com quem ele se casou, além da mãe dela, que seria como um roedor maior. Quando eu disse que não só era má ideia se casar depois de 3 meses de namoro, mas que era como atirar no próprio pé com uma bala de canhão de navio pirata do século XVIII, ele ficou bravo comigo. Pior ainda, gritou, disse que se eu não deixasse ele e a noiva em paz, teria que pedir uma ordem de restrição contra mim. Como sou uma pessoa que entende indiretas, simplesmente deixei que ele tomasse suas próprias decisões. E se querem saber quais foram as consequências dessas decisões, aí estão minhas postagens. Mas agora ele está divorciado, conseguiu um emprego melhor e até conseguiu alugar seu próprio apartamento. Só que, como entrou com pedido de falência, ninguém aceita os requisitos normais, primeiro e último mês, e estão pedindo 6 meses de aluguel adiantado. De algum jeito, ele conseguiu resolver isso. Ponto para ele. Recentemente, ele entrou em contato comigo e me contou todas essas coisas, o quanto custou juntar o dinheiro, como foi difícil. No entanto, a conversa vinha com um mais e a trilha sonora de violino mais triste do mundo. Não era dúvida, não era desejo ou pensamento em voz alta. O que ele queria mesmo era um carro. E me perguntou se o dinheiro que eu havia economizado para ele ainda estava disponível. Eu disse que não. Quer dizer, sim, o dinheiro ainda está lá. Mas não para ele. Pelo menos não para comprar um carro. Ele ficou bravo comigo e disse que já havia avançado muito e que eu estava sendo mesquinho por ainda guardar rancor. Respondi que não estava bravo, mas que estava provando meu ponto, ele ainda não tinha mudado nada, e por isso aquele dinheiro continuaria guardado. Depois, pedi que fosse embora. Isso o levou a começar a me perseguir, e, por causa disso, eu tive que pedir uma ordem de restrição contra ele.
Vou poupar os detalhes do que foi esse assédio, mas posso dizer que, certa noite, ele começou a bater nas janelas, na porta e em tudo que via pela frente, querendo que eu abrisse. Justo numa noite especial, eu estava pronto para comer minha refeição preferida. Sim, eu sei, de novo, processem-me. Eu gosto da minha carne com purê e molho grave do jeito que outros gostam de hambúrguer, pizza ou lasanha. Então chamei a polícia, e toda a minha comida esfriou. Também tive que ficar de olho para nenhum policial pegar uma colher e atacar meu purê de batata enquanto estavam ali. E, embora o motivo não tenha sido esse, obviamente, tive que apresentar uma ordem de restrição. Desde então, faz mais de um mês que tenho noites tranquilas, e isso é tudo que me importa. Não me importo com o quão triste seja a história dele sobre o novo emprego ser longe demais, enquanto esse apartamento é o único bairro que ele pode pagar. Aqui vai uma lição: não deveria ter se casado sem pensar. Mas, acima de tudo, não mexa com minhas noites de jantar especial,